Oi, pessoal. Professora. Tudo bem, Matheus? Bom dia, professora. Bom dia, Melissa. Oi, Sara. Oi, Isabela. Começou o barulho de novo. Vocês estão ouvindo? É no vizinho. Sinto muito, gente, não tem jeito. É só começar a dar aula que ele começa com as furadeiras. Bom dia, Cavaline. Olha, só que eu tenho uma tática quando o vizinho começa a fazer barulho. Ah, é? Eu pego a vassoura e fico cutucando no teto. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso, mas não adianta aqui. Eles estão fazendo instalação. Bom dia. Eles estão fazendo instalação de armários, aí fica complicado. Pessoal, estou vendo aqui que tem alguns alunos ainda que não fizeram a semana 7 e 8. Tem que entrar lá no portal e fazer. Você pode falar quem não fez? Semana que vem, a gente está na 10ª semana. Semana que vem vai ter prova, tá? No último bimestre que não vai ter no quarto, na 10ª semana. É no quarto bimestre só, tá? A semana que vem tem prova normal. É só lá no quarto bimestre que talvez não vá ter a semana 10, certo? Então, até agora, semana que vem tem prova normal. Nós estamos na semana 9 já, e tem gente devendo a semana 5, 6, 7, 8. Não deixem acumular, preciso fechar a nota de vocês. Você queria saber quem era Cavaline? Deixa eu ver seu nome. Seu nome está em ordem. Meu também. Deixa eu ver aqui. Também. Deixa eu ver, Matheus. Matheus também está em ordem. Edmar também está em ordem. Giovana também está em ordem. Melissa. A Melissa só estava faltando a semana 8. Você fez, Melissa? Eu fiz todas, Pro. Tá. É que eu não olhei ontem. Eu olhei anteontem, domingo à tarde eu olhei. Mas, Sora, eu já tinha enviado na semana 8 já. Para mim não apareceu sua nota lá domingo, não. Às Dá uma vezes olhada. buga, fala que Eu você vou é que enviou, quando eu mas uso o aplicativo, normalmente ele envia. Mas eu vou ver agora e já te aviso. Tá. A Milena não tá aí também não, né? Deixa eu ver. João Pedro Pires está por aí? O João Pedro tá devendo a semana 7 ainda também. Bom, vamos lá? Felipe, você fez a semana 8? Não tá me ouvindo, Felipe? ele não tem microfone, Pro. Tá. Vamos lá. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre circunferência e círculo. Quem tem compasso, já pegue que nós vamos usar, tá? Pro, meu compasso quebrou esses dias. Então, você tenta fazer com alguma coisa que você tem aí de redondo. Eu vou pegar lá o compasso. Tá bom, Felipe? Pode fazer hoje, não tem problema. Eu só tô te falando para não deixar acumular, tá? Qual é a página, Pro? Página 91. 91. Tá enviado e já mostrou minha nota já. Tá. Então, depois porque às vezes dá bug lá naquele sistema e não aparece, demora um pouquinho. Mas você enviou, beleza, tudo bem, sem problemas. Vamos lá, gente. Circunferência e círculos, elementos de uma circunferência e círculos.
O círculo e a circunferência são figuras já trabalhadas em anos anteriores. Elas são tão importantes que se encontram presentes em muitas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, no formato de alguns objetos, como prato, comprimido, joias, etc. Olhando em nossa volta, nós podemos perceber que há diversos objetos que apresentam o formato de um círculo ou de uma circunferência. Então, agora aqui, cada um de vocês vai falar um objeto e vão anotando aí nesse espaço. O que vocês têm aí na casa de vocês que tem o formato de um círculo ou uma circunferência? Lata de verniz. Oi? Lata de verniz. Isso, a tampa da lata de verniz, né? Desodorante, bola. A tampa do desodorante. Vai anotando aí, o que mais? Tem uma laranja aqui. Laranja é esfera. Ah, é verdade. Circunferência ou círculo. Circunferência é só a linha em volta. Ou círculo. E um relógio, Pro? Tampa Relógio de cola. redondo, sim. Tampa de um refri. Tampa de cola. O que mais? O que mais? Vamos lá, cada um dá um exemplo aí. Tem um apontador, Pro, que é assim. O apontador também. Um anel seria? Um anel, uma aliança, né? O que mais? Medalha. Uma medalha. Muito bem. O que mais? Ora, a caixinha de som do meu pai. Isso, a caixinha de som. Só a ponta, só a circunferência em volta, né? Senão ela vai ser um cilindro. Copo. É, a abertura do copo, né? O que mais? A tampinha do leitinho, a tampinha do achocolatado. O que mais? A tampa do apontador. Ô, Um Pro, CD, um CD. Ninguém tem mais CD, Sora. aqui em casa tem imã, que é redondinho, pode ser também, né? Isso, uma moeda, não é? Então, ó, o que eu vou pedir para vocês? Tudo isso que a gente falou aqui, vocês vão na próxima live, que é sexta-feira, vocês vão separar aí na casa de vocês alguma dessas coisas que a gente vai fazer a medição e provar que o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro dessa circunferência vai dar sempre um valor aproximado de π. Certo? Então, tudo que a gente medir, tudo vai dar um número aproximado de π. E eu vou provar isso para vocês, tá? Então, isso vai ficar para vocês deixarem aí separadinho para nossa próxima live. Vai precisar de barbante, tesoura, régua e esses objetos aí. Ah, e quem puder, a calculadora do lado, porque são números quebrados, não vai dar para fazer. Sora, eu tenho trauma desse pi aí. Hã? Eu tenho trauma desse pi, por causa que eu nunca conseguia chegar no valor. Tem que fazer esse negócio. Nossa, Pro. Teve uma vez que eu não tava chegando no pi. Tava na prova, Pro. Eu tive que inventar um número qualquer do tamanho do meu círculo para dar o pi, só para mim conseguir tirar a nota boa. Nossa. Vamos lá, então, agora, ó. Ô, Pro, Com o uso do compasso... Oi? isso é pra semana que vem, né? Não, para sexta-feira, que é a nossa próxima Ah, live. é verdade. Perdão. Vamos lá. Com o uso do compasso, desenhe uma circunferência de raio igual a 13 e faça o que se pede. Então, o que vocês vão fazer agora? Pegue o compasso de vocês, como ele quer raio 3, você vai ter que abrir o seu compasso, ponta seca no 0, ponta de grafite no 4, uma abertura de 4 centímetros, ó, mede aí na régua de vocês, ó, 4 centímetros, tá? Do 0 ao 4. Ponta seca no 0, grafite no 4. Fez a abertura aí, ó. Vocês vão traçar essa circunferência aqui, ó. Põe ponta seca aqui no centro. Onde a ponta seca está, vocês vão marcar o ponto O. Ó, onde a ponta seca está, vocês vão marcar o ponto O. E aí, vocês vão traçar essa circunferência aqui, ó. Tracem essa circunferência. Daí,
Traçou a circunferência do ponto O, lá onde vocês marcaram que estava a ponta seca do compasso, até qualquer vocês, antes disso, vocês vão marcar na circunferência de vocês 3 pontos distintos, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Pode ser em qualquer lugar da circunferência, tá? Se quiser marcar aqui embaixo, ponto A, ponto B, ponto C, pode. Qualquer lugar da sua circunferência, você vai marcar o ponto A, o ponto B e o ponto C. Marcado esses 3 pontos, vocês vão traçar com a régua do ponto de origem, lá onde estava a ponta seca do compasso de vocês, vocês vão traçar até o ponto que vocês marcaram, ó. Tracem com a régua, ó. Do ponto O até o ponto que vocês marcaram na circunferência, ponto A, o B e o C. Traçaram? Feito isso, vocês vão pegar a régua e vão medir quanto que tem do ponto O até os pontos que vocês marcaram. Quanto que mede esse segmento aqui, ó. Do ponto O até o ponto que vocês marcaram. Qualquer um. Vocês vão marcar o comprimento dos 3 pontos aí. Eu quero que vocês me falem quanto é que tá dando. Pra mim deu 4, Pro. 4 centímetros. Alguém sabe por que tá dando 4 centímetros? Porque se a gente vai fazer uma circunferência com o raio 4, tem que dar 4 centímetros. Isso, muito bem, Isabela. Exatamente, porque nós fizemos na abertura, na hora que a gente abriu o compasso, a gente fez a abertura de 4 centímetros, que é o tamanho do raio, né? Então, todo ponto que eu marcar em cima dessa circunferência até a minha origem vai ser 4 centímetros, que é o valor do meu raio. Então, raio, o que que é o raio? O raio é o comprimento do segmento que vai do centro da minha circunferência até qualquer ponto em cima dessa circunferência, certo? Então, olha lá, ó, marque o ponto centro O, marcamos os 3 pontos, depois traçamos esses segmentos até o centro, ó. E aí, medimos aí, encontramos que eles medem 4 centímetros. Por quê? Porque é o valor do raio, é o valor da abertura do meu compasso aí, na hora que eu fui fazer a minha circunferência. Tudo bem? Todo mundo conseguiu fazer? Pera só, essa foi muito rápida. Será que tá com muito barulho atrás porque tá com obra? Aí é meio difícil de falar, porque senão vai ficar com muito barulho. Tá atrapalhando muito a obra aqui? Ah, não, a obra aqui de cima do meu vizinho. O meu aqui vocês não estão ouvindo? Ai, Jesus, tá difícil. Trabalhar em home office é a treva. Agora, quando a internet não inventa de cair, né? Aqui em casa, a minha internet Não é? nunca cai. Eu fui em um dia, ela caiu, tipo, o dia inteiro. Nunca acontece isso, Sora. Nunca. É. Vocês têm que dar graças a Deus que a minha também não tá caindo muito, senão pensou ter que ficar remarcando essas aulas. Difícil. Sora, a minha esses dias estabilizou, graças a Deus. Não tá mais caindo. É que também o pessoal acho que já não tá muito trabalhando mais em casa, né? Tá trabalhando mais nas empresas, já voltaram. E aí, então, agora eles estão dando conta, né, do recado de oferecer a quantidade certa de mega para as pessoas. As empresas que eram donas de internet ficaram bilionárias agora. Vamos lá, qual é o nome de cada um desses segmentos que vocês traçaram aí? Como eu já falei, né, o nome é o raio. Raio, então, é o segmento que vai do centro da circunferência até qualquer ponto aqui da minha circunferência, certo? Então, o valor aí o nome aí é raio. Os círculos e as circunferências são muito observados no nosso dia a dia, na engenharia, em monumentos arquitetônicos, em obra de arte, etc. Por esse motivo, é comum confundirmos os dois conceitos. Então, vamos ver a diferença de circunferência e de círculo. O conjunto de pontos que distam igualmente de um ponto fixo, chamado de centro, denominamos de circunferência. Então, nós dizemos que a circunferência é um lugar geométrico dos pontos equidistantes do centro.
A distância de qualquer ponto da minha circunferência ao seu centro é chamado de raio. Ó. Então, raio é o segmento que sai aqui do centro e vai até qualquer ponto da minha circunferência. Então, circunferência é essa linha em amarelo. Essa linha em amarelo é uma circunferência. Já o círculo é a região que está dentro dessa linha amarela aqui, ou seja, essa região azul aqui dentro, clarinho, ó. Então, círculo é a reunião de uma circunferência em seu interior. Então, aqui a circunferência está em azul e o meu círculo é tudo que está dentro dessa circunferência, o que está em azul clarinho. Essa região aqui é o meu círculo, certo? Então, a circunferência e o círculo possuem alguns elementos em comum. Então, vamos ver alguns deles, ó. O raio é o segmento que une o centro a qualquer ponto da circunferência. Então, ó, olhando aqui nessa figurinha, nós temos o ponto O, que é meu ponto de origem. Essa linha vermelha aqui é o raio, que ela sai do ponto de origem e vai até qualquer lado da minha circunferência. Nós também temos a corda, que é uma linha que vai de um ponto de uma circunferência a outra sem passar pela minha origem, tá? Então, a corda eu posso traçar ela, ó, qualquer lugar aqui da minha circunferência, ó. Isso tudo que eu tracei em verde, ó, é uma corda, mas ela não passa na minha circunferência. Se ela passar em cima da circunferência, aí ela é chamada de diâmetro. Tá? Então, diâmetro é o segmento que vai de um lado ao outro da minha circunferência, passando pelo ponto de origem, ó. Essa linha em azul aqui, ele é um diâmetro. Diâmetro, então, é o dobro do raio, tá? Então, isso é um diâmetro que vai de um lado ao outro da circunferência, passando pelo ponto de origem. Já, como eu disse anteriormente, já a corda, ela vai de um ponto ao outro da circunferência, porém, ela não passa no meu ponto de origem 0, 0, no meu ponto de origem aqui dentro da minha circunferência, certo? Então, o que diferencia a corda do diâmetro? O diâmetro tem que passar em cima da origem, a corda não. Entendido? E o raio vai do centro até qualquer ponto, ou seja, ele é metade do meu diâmetro. Se eu disser que o diâmetro é 5, o que vai acontecer? O meu raio vai ser 2,5, que é a metade, certo? Então, vamos lá. Posições relativas de duas circunferências. Vamos lá. Seja a circunferência 1 e 2, isso aqui é só mais para curiosidade, tá? Seja a circunferência 1 e 2 de raio 1 e 2 e o centro O 1 e 2, respectivamente, vamos considerar D a distância entre o ponto de origem 1 e o ponto de origem 2 para definir os segmentos e as posições relativas às circunferências e suas características. Então, vamos lá. Circunferências secantes. Quando elas são secantes? Quando elas têm dois pontos em comum. Quando elas se cruzaram e eu tenho dois pontos em comum, ó, o ponto A e o ponto B. O diâmetro aqui dessa circunferência, ele tem que ser maior que o raio 1 menos o raio 2, e ele tem que ser menor do que a soma do raio 1 com o raio 2. E eles vão ter esses dois pontos em comum que eu falei, o ponto A e o ponto B. Já nas circunferências tangentes, ó, tá vendo? Elas não se cruzam aqui, elas só relam uma na outra, ó. Então, vai ter esse ponto em comum aqui, ó. Esse ponto A vai pertencer à circunferência 1 e vai pertencer à circunferência 2, certo? Porém, aqui o diâmetro é igual ao valor do raio 1 mais o raio 2. Isso quando tá uma fora da outra. Quando está dentro, ó, de novo, vou ter só o ponto em comum, ó, a circunferência 1 está dentro da circunferência 2. O diâmetro, nesse caso, tem que ser o valor do raio 1 menos o valor do raio 2, tá? Nas disjuntas, ó, elas não se cruzam, ou seja, elas não têm pontos em comum.
Nesse caso, o diâmetro ele vai ter que ser maior do que o raio 1 mais o raio 2. Por quê? Para poder dar o tamanho correto aqui do diâmetro, certo? Então, nesse caso, o diâmetro tem que ser maior do que a soma do raio 1 com o raio 2 da circunferência 2. Supondo que aqui seja 2 e aqui seja 3, o diâmetro tem que ser maior do que 5, do que a soma 2 e 3, certo? Interiores, quando a circunferência 2 está dentro da circunferência 1, ó, a circunferência 1 está dentro da circunferência 2 e não tem ponto em comum, ou seja, as minhas circunferências aqui não ficam uma sobreposta à outra. Nesse caso, o diâmetro ele tem que ser maior do que 0 e menor do que o raio 1 menos o raio 2, e eles não possuem pontos em comum. Já nas concêntricas, é uma dentro da outra, e eles só vão possuir, ó, o ponto O em comum nos dois. A gente vai desenhar daqui a pouco uma dessa daqui. Observem, ó, que o ponto O é o meu ponto de origem, tanto da circunferência 1 quanto da circunferência 2, ou seja, o meu diâmetro vai ser 0, porque vai ficar um diâmetro em cima do outro, certo? Vamos lá. Isso daí é só por curiosidade, tá? Vamos lá. Vassily Kandinsky, que nasceu em 1866 e morreu em 1944, filho de um comerciante de chá, foi um pintor russo, um dos maiores do século XX. Junto com Piet Mondrian e Kazimir Malevich, fez parte do chamado trio sagrado da abstração. Vassily Kandinsky nasceu em Moscou, na Rússia, no dia 4 de dezembro de 1866. Após a separação dos pais, em 1876, mudou-se para Odessa com o pai e uma tia, a qual o incentivou na pintura de aquarela. Então, aqui nós temos duas pinturas desse pintor Kandinsky aí. Eu agora vou querer que vocês criem a obra de vocês, usando apenas círculos e circunferências. Usem a criatividade. Vou dar um tempinho aí de 7 minutinhos para vocês criarem uma obra, tá? Vocês vão usar apenas, ó, observe que nessa primeira ele usou alguns segmentos de reta, que são esses risquinhos aqui, certo? Pode usar? Pode. Se quiser usar um triângulo, pode. Mas o que tem que sobredestacar na obra de vocês tem que ser o círculo e a circunferência. O que diferencia um do outro? Ó, observe que aqui em volta eu tenho uma circunferência em preto, ó. Já quando ele pintou, ele está usando o quê? O círculo pintado, ó. Certo? Então, usem a criatividade de vocês aí, façam um desenho bacaninha e me mostrem aqui daqui a pouquinho. 5 minutinhos aí. Vai lá. Vocês vão só criar arte. Depois, quando acabar a aula, vocês pintam, tá? Senão a gente não dá tempo de ver o que tem que ser feito depois. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Não sei por que não tá aparecendo os nomes do lado hoje. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, vamos lá. Ana Luísa. Ana Luísa tem entrado nas lives, pessoal? Ô, Pro, então, algumas sim. Ela tá no grupo da sala? Eu não sei se ela já ganhou o celular dela, porque ela ia ganhar. Eu não sei se ela ganhou já. Tá. Bruno tá aí, Caio tá aí, Edmar. Edmar tá aí, Felipe tá aí, Fernando. Fernando saiu ou ele tem entrado nas lives? Nunca entra, Pro. Nunca entrou. Entra na de educação física para ganhar ponto. No resto ele não entra, não. Ah. Vamos lá, Giovana. Tá aí. Gustavo Cavalini tá aí. Gustavo Abreu. O Abreu tá aí? Ele perguntou que horas era a aula, mas ele não entrou.
Isabela tá aí. João Pedro Pires. Tá aí ou não? Não, acho que não. João Pedro Marques tá. Júlia Eu está. acho que eles não estão levando muito a sério a aula online, né? Maria Clara. Pois é, ele não fez nenhuma atividade minha. O Fernando. Maria Clara tá por aí? Tá. E já Maria tá pra Fernanda. entrar na quase maioria, né? Agora que ele foi pra São Paulo, que ele parou de entrar. Maria Fernanda. Matheus. Tá aí. Melissa tá aí. Milena. Não? E Pietra está. Maria Clara, tenta me enviar as atividades 5, 6 e 7 para não deixar acumular. E aí, estão conseguindo fazer? Não, Sora, eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Só tô fazendo uma bola dentro da outra. Eu tô fazendo um círculo, Sora, aleatório, assim. Tipo, pago canetinha, marcar texto, tô fazendo uns círculos, assim. É o que é. É só agora para fazer o esboço, depois vocês pintam. Não, já sei, eu vou fazer um monte de bolinha no fundo. Aquela do início lá, no modo, onde a gente começou do lado direito, todo coloridinho. Vocês não viram que linda que é? Eu acho mó linda aquela arte. Aonde, Sora? Aqui, ó, vou voltar, quer ver, ó. Essa, ó. Ó que linda. Muito fofinha. Muito fofa essa imagem. Uma menina lá do 7º ano, ela fez os planetas na órbita, ficou tão bonito. Quase Eu que achei essa mais escura, mais bonita. Também. Ah, não, eu já gostei mais dessa outra, que ela tem mais os traços geométricos, ó. Eu também gostei mais da outra. Aqui tá uma meia lua, ó, que ele fez, uma circunferência dentro da outra, ficou legal também. Nossa, Sora, ser canhoto é uma porcaria, viu? É, Porque quando você é Por quê? canhoto, você pressiona o lápis para escrever, você não desliza o lápis. Daí toda vez que você vai usar o compasso, fica escapando. entendi. Nossa, meu celular sonhou tudo. E aí, estão dando conta de fazer? Pro, o meu tá muito Eu tô feio, mas tentando. ficou assim, ó. Cheio de bolinha no fundo. E eu fiz essas 3 Na hora que maiores. você colorir, vai ficar bonito. Você tem que usar a criatividade depois na hora de colorir. A Sora, o meu ficou assim. Calma aí. Oi? Não tô conseguindo ver. Eu não ouvi, Pro. Bonito? Tá bonito, Matheus? Na hora que você for colorir, Cavaline, que vai dar o destaque, ó, tá vendo? Você tem que usar umas cores que dá destaque, ó. Ó na arte aqui do cara. Você usa um fundo escuro, aí você joga umas cores bem vibrantes, fica bonito. Ou então você joga o fundo claro e usa cor vibrante nas pinturas aí dos desenhos. Eu até tinha aqui um quadro todo cheio de pinturas coloridas, mas não sei onde que tá. Eu ia mostrar pra vocês. Eu joguei fora, não lembro. Sora, mas ficou assim, depois eu vou terminar de pintar. Ó. Legal.
Eu coloquei minha assinatura. É mania, tá? Pintora profissional. Já tem a marca registrada. Professora, eu tenho uma assinatura, olha, eu tenho uma assinatura para desenho só, olha. Nossa, você que fez? Foi. Que top! Eu Parabéns! tinha esse. Eu tenho uma assinatura só para desenho e a outra é assinatura normal, né? Legal. Aquele Vamos lá? desenho que eu fazia antes tinha uma assinatura, mas aí eu parei de desenhar o que eu sei. Então vamos lá, galerinha. Então agora vamos partir para o demonstre seus conhecimentos. Agora a gente vai partir para a prática de como construir, certo? De novo, compasso e régua na mão. Depois, pessoal, vocês vão terminar isso aí de tarefinha, tá? Aí na próxima aula vocês me mostrem pintadinho como é que ficou a obra de vocês. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Demonstre os seus conhecimentos. Construa as circunferências a seguir com a circunferência de centro O com raio igual a 3 centímetros. Se ele quer um raio igual a 3 centímetros, vocês terão que abrir o compasso aí em 3 centímetros na régua. Ponta seca no 0, ponta grafite no 3. Abriu aí, ó, marcou 3 centímetros. Vamos lá e traçar a circunferência, ó. Marquei lá o pontinho, ponta seca do compasso. Vou vir aqui e girar, construir a minha circunferência. Feito a circunferência... Oi. Eu tô sem o compasso, aí eu já mandei um WhatsApp pro meu pai e pedindo pra ele comprar um. Aí depois eu faço e te mostro, tá? Tá. Então vamos lá. Abriu lá, ó, ponta seca aqui, abriu, ó, fez a circunferência, o que vocês vão fazer? Marcou lá onde estava a ponta seca, o ponto O, marquem o ponto O, que é o ponto de origem do centro, e vocês vão traçar com a régua um segmento que vai do centro da origem até um ponto da minha circunferência. E marquem lá, raio igual a 3 centímetros. Por quê? Porque é a abertura que vocês fizeram aqui no compasso. O raio, ele tá pedindo, ó, uma circunferência de raio igual a 3 centímetros. Certo? Já que na letra B, ele pede uma circunferência de centro O com 5 centímetros de diâmetro. Vamos ver? Vamos relembrar. Diâmetro é o que vai de um lado ao outro da circunferência, certo? Passando pelo ponto de origem. Se o diâmetro é 5 centímetros e o raio é a metade, vocês vão ter que abrir esse compasso agora em quantos centímetros? 2,5? 2,5. Então, agora vocês vão marcar lá, ó, ponta seca no 0, ponta lápis grafite no 2,5, ó. Vai lá e marquem na régua de vocês, ó. Ponta seca no 0, ponta grafite no 2,5. Daí, vocês vão criar essa nova circunferência aqui. Traçou a nova circunferência, marquem lá onde estava a ponta seca, o pontinho O. Onde estava a ponta seca, vocês vão marcar o pontinho O. E pegar a régua e traçar, ó, esse segmento, passando agora pelo ponto de origem, ó. Passando pelo ponto de origem, indo de um lado ao outro, e vocês vão colocar aí, ó, diâmetro é igual a 5 centímetros. Por quê? Porque do ponto O até esse ponto de origem, até esse ponto do outro lado da circunferência, ó, isso aqui é o meu raio. Se o diâmetro é 5 centímetros, o meu raio vai ser 2,5 centímetros aqui, ó. Certo? Então, o diâmetro nada mais é do que o dobro do raio, e o raio é a metade do diâmetro. Certo? Difícil fazer? Não, né? Não, Sora. Então, agora, vou até diminuir um pouquinho. Nós vamos fazer agora 2 circunferências concêntricas. Voltando lá, ó, onde a gente leu, concêntrica, ó, circunferência concêntrica é uma dentro da outra, certo? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, ó?
Ela quer uma de raio igual a 3 centímetros, que é a circunferência maior, e a circunferência menor, o raio igual a 2 centímetros. Portanto, primeira coisa, vamos abrir o compasso, ponta seca no 0, ponta grafite no 3. Vamos fazer a abertura agora de 3 centímetros aqui com o nosso compasso, ó, na régua. Ponta seca no 0, grafite no 3. Fez a abertura de 3 centímetros? Vamos traçar, ó, ponta seca aqui no centro. Vamos traçar essa primeira circunferência aqui, ó. Essa daqui do lado, de fora. Circunferência 1, ó, marquem aí, ó, circunferência 1. Pega a régua do ponto que estava lá, a ponta seca, até a minha circunferência, que eu acabei de desenhar, que é a circunferência 1. Coloquem aí, raio 1, que é da circunferência 1, é igual a 3 centímetros, que é a abertura que vocês fizeram aí. Marquem aí, ó, 3 centímetros do raio 1. Feito isso, de novo, régua, compasso. Agora vocês vão abrir o compasso em 2 centímetros. Ó, agora nós vamos construir a de raio 2. Ponta seca no 0, ponta grafite no 2. Fez a abertura aí, ó, de 2 centímetros na régua. Vocês vão voltar com a ponta do compasso seca em cima do mesmo ponto da circunferência 1 e vão traçar a circunferência 2, ó. Deixa eu pegar outra canetinha. Vocês vão traçar agora a circunferência 2. Com a abertura de 2 centímetros. De novo, do ponto de origem lá, o mesmo ponto da circunferência anterior, hein? Vocês vão traçar agora um outro segmento, ó, até a circunferência 2 agora. E marcar aí, ó, raio 2 igual a 2 centímetros, que é a abertura aí do novo compasso que vocês abriram, da nova circunferência. Consegui, professora. Coloquem aí, ó, circunferência 2. Deixa eu ver, Matheus. Não esqueçam de colocar raio 1 igual a 3 centímetros, raio 2 igual a 2 centímetros da segunda circunferência. Muito bem, isso mesmo. Sônia. Oh, tá certo, tá certo. Não tá pintado não, tá? Que isso é da outra folha. Uhum. Certo. Bom, acho que deu para entender, né? Agora, na terceira, nós vamos fazer tangente extremas. Vamos voltar lá e olhar, ó, o que é tangente extremas. Tangente, ó, uma tem que ficar do ladinho da outra, ó. Então, ela quer exterior, certo? Então, uma tem que ficar do ladinho da outra. Então, vamos lá agora desenhar, ó. Trace duas circunferências, circunferência 1 e circunferência 2. A primeira tem que ter raio igual a 2 centímetros. Então, primeiro a gente vai fazer essa, ó. Então, peguem de novo o compasso de vocês. Já tá até aberto, né, no 2, que a gente acabou de desenhar aí a segunda. Lá, ponta seca no 0, ponta grafite no 2. Feito a abertura aí de 2 centímetros. 2 centímetros aí na régua, nós vamos desenhar a primeira circunferência. Então, ó, ponta seca aqui, e vamos desenhar aqui a primeira circunferência. Certo? Do ponto O até a minha origem aqui, eu vou traçar um raio aqui, ó,
de 2 centímetros, que é a minha abertura do meu compasso, certo? Do ponto O1, que é a minha primeira circunferência, vou colocar raio 1 igual a 2 centímetros, que é a minha abertura, certo? Como ele está falando aqui, ó, com a distância de 3 centímetros entre a origem 1, o ponto da origem 1 e da origem 2, eu tenho que saber que, ó, vou fazer aqui, ó, que desse ponto O, vocês vão pegar a régua agora, desse ponto O, passando aqui em cima do meu raio, até chegar aqui no ponto 2, ó, isso aqui, ó, eu vou ter que ter 3 centímetros. 3 centímetros de distância. Daí, eu vou marcar o ponto O2. Marquei com a régua 3 centímetros aqui, ó. Vou marcar o ponto O2. Isso significa o quê? Que se eu tenho 2 de raio aqui nessa primeira circunferência, quanto que vai valer o raio dessa minha segunda? Vai valer 1. Porque somando 1 desse raio aqui com esse 2 aqui, ó, vai dar esses 3 centímetros. Tem que ter a distância entre o ponto O1 e o ponto O2. Certo? Então, aqui desse ponto O, vocês vão pôr agora a ponta do compasso seca aqui e vem com a abertura dele até aqui, ó, vai ter 1 centímetro. Que aí vocês vão fazer essa segunda circunferência aqui de raio 1 centímetro. Mas ficou horrível. Não consigo fazer circunferência com o mouse. Feita a segunda circunferência, esse raio aqui, ó, do ponto O até aqui, ele vai ter 1 centímetro. Porque 1 centímetro com mais 2 centímetros, ó, vai dar essa distância aqui de 3 centímetros, que é do ponto O1 até o ponto O2. Daqui até aqui, 3 centímetros. Então, o raio 2 aí é igual a 1 centímetro. Conseguiram fazer? Então, não esqueçam, viu, pessoal, de sexta-feira separar aí o CD, separar a moeda, tudo que vocês têm de redondinho aí pra gente fazer. Disco de vinil é circunferência? É, só que você vai precisar de barbante grande para medir ele, hein? Esqueci desse detalhe. Nossa, Sora, eu lembro que a gente teve que cortar um barbante. Sora, me atrapalhava toda na hora de fazer esse negócio. Eu ficava, tipo, acho que eu me prendia com o negócio, mas não dá certo. Eu nem cheguei a fazer de tão difícil que era. Nossa, Sora, uma vez eu cortava um barbante, tipo, muito grande. Aí eu ia cortar ele de novo. Mas não precisa muito cortar. pequeno. Você pega o barbante, vai lá em volta e mede. Mediu, segurou, vai lá na régua e já mede. Com ele segurado lá naquela posição. Mediu, marcou lá no caderno, pronto, soltou. Precisa ficar cortando tudo os pedacinhos. Ou ele ficava muito grande comigo, ou ele ficava muito pequeno. E se eu medisse direto, eu tinha certeza que eu ia medir errado, ia colocar o dedo no lugar errado, ia perder toda a minha conta. Então. Bom, agora, então, nossa aula está terminando. O que eu vou pedir para vocês? Vou deixar para vocês fazerem a atividade 4, 5 e 6, que fica aí que não deu tempo. E aí, vocês vão fazer também a tarefinha 45. Na próxima aula, a gente vai fazer as medidas aí, ver o que tem que ser feito e corrigir essas 3 atividades que ficaram aqui, certo? Vamos corrigir antes de começar a aula, a gente corrige. Depois, se der tempo no final, a gente corrige também a tarefa 45. Caso não dê tempo, semana que vem, como a gente já vai ter terminado a nossa apostila,
a gente volta fazendo as correções aí que ficaram para trás para serem feitas, tá? Inclusive aquelas atividades extra. Semana que vem, então, vai ser só correções, certo? Vai ser uma semana de revisão, correção dos exercícios aí. Alguém tá com dúvida? Não conseguiu fazer? Pessoal? Alguém com dúvida? Não conseguiu realizar? Não estou com dúvida, Quer fazer? professor. Quer fazer alguma pergunta? Alguém? Bom, então acho que essa matéria é bem fácil, né? Agora, na próxima aula, quando a gente vai começar nas fórmulas, aí é porque essa semana as atividades são fórmulas. Então, na próxima semana a gente já vai ver, na próxima live, sexta-feira, a gente vai ver as fórmulas e vocês vão ver que é super mega fácil resolver os exercícios, tá? Não vai ter, tenho certeza que todo mundo vai tirar 10. Tá bom? Bom, gente, beijinho, até sexta-feira. Não esqueçam, quem está devendo atividade, me enviar, porque não deixem acumular, gente. Semana que vem é a última semana do bimestre e temos que fechar as médias aí, certo? Combinado? Então, beijinho, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.